Oi, gente, bem-vindos de volta ao projeto Boomerang, professor Sérgio na área. Hoje a gente vai continuar aqueles videozinhos nossos de reforço para criação de gráfico, porque eu já expliquei no outro vídeo, né? Apesar do que, no meu ponto de vista, para o dia a dia o gráfico não é uma ferramenta tão importante quanto fórmulas, mas na hora de você apresentar um relatório de resultados ou querer fazer uma demonstração de alguma coisa, o gráfico é a melhor ferramenta que o Excel tem. Então vamos lá. Peguei aqui nossa atividade da nona semana para a gente trabalhar e criar o gráfico em cima dela. Vamos fazer essa rapidinho. Mesmo esquema que a gente fez da outra vez. Inclusive teve um troço que a gente não fez nessa planilha que a gente pode fazer agora. Porque, por exemplo, eu fiz aqui o controle de venda janeiro, fevereiro, março. Então eu posso colocar aqui o total trimestre, que fica legal, né? E agora aqui eu posso fazer a autossoma. Lembrando que para fazer a autossoma eu simplesmente vim aqui, cliquei no botão autossoma e ele já vai selecionar o intervalo adjacente à célula. Ok? Já pegou? Prontinho. Agora aqui eu posso fazer o auto preenchimento. Posso até fazer o seguinte, ó. Pronto. E esse aqui eu não preciso, eu deleto. Ih, as crianças estão ficando nervosas. É porque tem cachorro aí na vizinhança, então meus filhos aqui ficam tensos. Então vamos lá. Aproveitei aqui e fiz o total trimestre também dos critérios. Vamos refazer o nosso mesclar aqui, só para ficar bonitinho. Prontinho, vamos salvar. Agora vamos criar o nosso gráfico. Eu posso criar o gráfico em cima do resultado do trimestre ou mês a mês. A gente vai fazer os dois. Só que o que eu vou fazer? Para evitar aquela confusão e por causa da seleção dos arquivos, das células que a gente tem que fazer para gerar o gráfico, né, que tem que clicar, aí manter o Ctrl selecionado. Lembra que eu fiz no outro exemplo? Vamos criar uma segunda planilha. Gente, a gente tem até 256 planilhas. Não falta, não vai ocupar mais espaço do que você já está ocupando. Então eu vou criar uma planilha nova que eu vou chamar de Graph Tot. Podia botar total trimestre. Pronto, total trimestre. Ok. Deixa o professor puxar essa cara feia dele daqui, que eu gosto de trabalhar com o zoom bem puxadinho. E agora aqui vamos criar mais um e vou botar aqui como Graph mensal. Pronto. Sai daí, professor. Por que eu fiz isso? Uma guia eu vou criar o gráfico desses valores aqui. Tá ok? E na outra planilha eu vou criar o gráfico destes valores aqui. Então vamos lá. Mas poxa, eu queria botar o gráfico mensal na frente do gráfico. Tudo bem, eu posso reorganizar as guias simplesmente clicando, mantendo pressionado e arrastando para onde eu quiser, tá vendo? Sem problema nenhum. Aqui vamos botar aqui como master. Só porque a gente já renomeou tudo, renomeia mais um, não tem galho não. Então vamos lá. Gráfico mensal. O gráfico mensal eu vou dizer o seguinte: igual, vou lá no master, controle de vendas, e aí eu vou botar a mesma coisa, só botando que aqui é igual. Opa, não quero isso aqui, quero direto isso aqui. Receitas de vendas. Aqui eu vou botar o janeiro, fevereiro, março. Já vou puxar. Eu não puxei, ele não preencheu com fevereiro, tá? Ele preencheu com a fórmula, que é lá, ó. Ele está indo na planilha master, na célula D2, ok? Mesma coisa aqui, vamos puxar. Vou aumentar aqui. Vamos mesclar, centralizar. Isso eu faço porque se eu alterar algum item aqui, ele já altera lá. Prontinho. Eu agora quero pegar os valores. Vamos lá. Aqui eu vou ter que aumentar bem essas colunas porque os valores são grandinhos. Então, igual a esse. Prontinho.
Já posso puxar para cá e já posso puxar para cá. Fácil assim, né? Prontinho. Já criei os elementos para eu poder preparar o gráfico mês a mês. Pronto. Eu agora posso fazer o seguinte. Vou selecionar. Pegar aqui o intervalo inteiro. E inserir. Aí vamos pensar qual o melhor gráfico que se encaixa nessa situação. Cada gráfico tem um tipo de aplicação. Por exemplo, o de pizza, ele é indicado para exemplificar a distribuição de um valor, ou seja, olha, de 100% da população eu tenho 40% mulheres e 60% homens. Ou então o de coluna, que mostra a diferença entre uma série e outra. E assim por diante. Tem um de radar, tem um de área, tem um de linha. Só que cada gráfico se adequa. Os mais utilizados são o de pizza, para você exemplificar a distribuição dos valores dentro de um todo, e o de coluna, seja ele 2D, 3D, que demonstra a diferença entre itens. Um também bem utilizado é o de linha, que ele apresenta, né, a evolução de um valor. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o de coluna para comparar a receita de janeiro com a de fevereiro e a de março, o custo de venda que foi de janeiro, fevereiro e assim por diante. Então vamos lá. Já selecionei o intervalo de células que contém as informações que eu quero criar o gráfico. Agora simplesmente vou dizer para ele que eu quero criar um gráfico. Vou criar um gráfico 2D mesmo. Ok. Prontinho. Aqui já está pronto. Opa, perdão. Tem que ter cuidado na hora de clicar. Aqui ele só não puxou para mim, ele só não trouxe o título do gráfico. Vamos puxar ele para cá. Mas isso não tem problema nenhum, que eu posso agora chegar aqui e colocar controle de vendas. Prontinho. Tá lá, janeiro, fevereiro e março, receita de vendas, custo de vendas e assim por diante. Eu posso, né, adicionar o rótulo, que ele vai me dar os valores. Eu posso, gente, também é isso que eu estou falando, porque teria que ser um curso à parte. Eu posso editar a aparência de cada item. Por exemplo, vou formatar isso aqui, ó. Botar aqui preenchimento. Vou mudar a cor desse item aqui. Botar esse azul aqui que eu acho mais bonito. Deletar isso. Então, o que acontece? É quase que uma edição de imagem. Mas o importante já está aí. Se eu quisesse transformar esse gráfico, e em vez de 2D, passar ele para 3D, é só eu vir aqui e 3D, pronto, ok. Olha que bonitinho. O 3D me permite rotacionar assim por diante. Como eu disse, eu estou fazendo só porque a gente já está na nossa 11ª semana, a gente está na derradeira, mas esse material ainda é o da 10ª semana, tá ok? Vamos fazer o outro gráfico rapidinho, do total do trimestre, para a gente poder fechar esse vídeo antes que minhas crianças aqui já estão ficando animadas. Aguenta aí que eu vou dar... Deixa eu ver se eu vou precisar dar um berro com eles. Não. Meus bebês são... Aqui em casa temos só 9. Todos de resgate, graças a Deus, meus filhinhos. Bom, vamos lá que esse aqui o professor Sérgio botou muito grande. 180 tá bom, para facilitar. Vou fazer o mesmo esquema, só que aqui vai ser só o do total. Então vai ser igual o título, igual o rótulo, igual cada um, né? Deixa eu mover esse para cá. Isso. E agora os valores do total do trimestre, que são esses daqui. Prontinho. Esse mesmo esquema. Vou selecionar. Vou inserir. Dessa vez já vou inserir direto um gráficozinho de 3D. Prontinho. Já está pronto o nosso gráfico. Como ele tem menos elementos, ele ficou bem mais simples. Tá? Agora, por exemplo, se eu quisesse criar um gráfico de distribuição aqui, ó. Distribuição.
Ou seja, eu tenho aqui, ó, desse total aqui, eu quero saber qual foi o percentual de cada um deles. Então vamos fazer o seguinte, fazer só o da primeira, tá? Que o vídeo já está dando nosso limite de 10 minutos. Esse limite foi imposto por mim, tá? Que senão vocês não aguentam ficar ouvindo minha voz muito tempo, não. Vocês vão começar a entrar em coma. Minha voz provoca sono. Então vamos lá. Controle de vendas. Aí eu vou fazer o seguinte. Receita de vendas. Vamos abrir aqui a coluna. Vou lá pegar o janeiro. E agora os valores. Pronto, direito aqui. Agora eu vou desse gráfico eu vou criar um de pizza. Selecionei o intervalo, menu inserir, gráfico. Vamos lá, gráfico de pizza. Eu vou fazer um 2D aqui, pronto. Prontinho. Aqui ele está me exemplificando, eu não criei rótulo com os valores. Ele está me dizendo o seguinte: esse percentual de janeiro está lá. Eu posso até botar, vamos botar aqui, adicionar os rótulos de dados, que aqui vai ficar legal. Pronto. Tá aí a minha distribuição. Ou seja, do total recebido da receita de vendas, do total recebido da receita de vendas, janeiro correspondeu a essa fatia, março correspondeu a essa e fevereiro a essa. Ou seja, visualmente eu não precisaria nem dos valores se eu perguntar a você qual dos 3 meses que houve a maior receita de vendas. Esse é o objetivo do gráfico de pizza. Ou seja, a dificuldade no Excel não é você criar o gráfico, é você saber que hora usar o gráfico e qual o melhor gráfico para utilizar. Se Deus ajudar, a gente cria um cursinho, vai ser uma coisa rápida, um cursinho de 1 semana, 2 semanas, só para eu mostrar para vocês, o uso de gráficos dentro do Excel. Gente, vou ficando por aqui para o nosso vídeo não ficar muito extenso. O professor Sérgio se despede, como prometido eu disse que ia fazer mais uns videozinhos de gráfico. Eu vou ver se tem mais alguma coisa para dar de reforço antes da nossa última semana e podendo a gente grava, tá? O Projeto Bumerangue agradece muito a participação de vocês e a gente se vê por aí. Até a nossa próxima aula. O professor Sérgio se despede de novo. Um abraço, gente. Tchau, tchau.